Pergunta seguinte para você, Onara. Como é feito o tratamento dos pacientes moderados e graves? Boa Vamos noite a definir o todos. que é o. Desculpa, vamos. Depois de você se Pois não, apresentar, Onara, define o que a gente. Como é que a gente classifica esses casos, as características dos casos moderados e graves. pois não, doutor Drauzio. Muito obrigada ao doutor Ajuda e ao doutor Drauzio por estar aqui, doutora Margarete, Clóvis, os amigos todos, Eveline, Esper, Alexandre. Gente, excelente, é uma honra estar aqui com vocês e a gente está aqui realmente para o que o Clóvis falou, orientar a população a não cair em conto do vigário aí, né? E quando a gente fala de caso grave, esses medicamentos, e a Eveline falou muito bem, 85% dos pacientes são casos leves. E de leve para moderado, o que muda é a necessidade de oxigênio. O paciente precisa ser internado porque dessaturou e precisa de oxigênio de uma maneira não invasiva, um catéter de e do moderado para o grave é aquele paciente que vai precisar de suporte de UTI e às vezes até ventilação mecânica, não é? E uma coisa muito importante que tem que ser dita é que esses kits que estão sendo propagados para prevenir Covid, que não fazem nada disso, é tudo mentira, eles, além de tudo, podem fazer mal para o paciente. E a gente teve na semana passada uma médica, inclusive, que tomou a hidroxicloroquina e chegou ao hospital num bloqueio cardíaco. E ela se tornou de uma paciente leve uma paciente grave. Então, além de não ajudar, esses remédios, eles podem, esses coquetéis, podem ser perigosos para o paciente, que poderia cursar com um quadro muito tranquilo e acaba fazendo uma toxicidade medicamentosa, né? Isso é uma coisa. Mas os pacientes graves e os moderados que vão parar no hospital, o que a gente tem que frisar é que essa doença ela necessita de uma boa hidratação. O paciente tem uma alta viscosidade sanguínea e o que é estudado é que ele tem uma tendência à hipercoagulabilidade do sangue. Então, a hidratação nesses pacientes é muito importante. Diferente dos casos de insuficiência respiratória por pneumonia com síndrome de desconforto respiratório, onde você tem que manter um balanço negativo, paciente levemente desidratado, nesses pacientes é importante que eles estejam mais hidratados do que desidratados. Não tanto, mas um pouquinho mais. E aí agora a gente está estudando a dose e quando dá os anticoagulantes. Teve agora o recovery mostrando que os corticoides nessa segunda fase da doença, porque o doente ele começa bem e lá pelo sexto, sétimo dia, essa minoria que vai para o quadro grave da doença começa a perder a oxigenação. E aí a gente fala de ficar de olho na oxigenação nesse período. E é nessa hora, quando o paciente precisa de oxigênio, é que a gente usa o corticoide aliado ao anticoagulante, que a gente está buscando mais evidência com esse estudo prospectivo que a gente está fazendo agora, e todo um suporte de medicina intensiva dos colegas. A Covid grave é uma doença de tratamento multidisciplinar. A gente precisa, às vezes, de um colega hematologista, como o Dr. Elber, que sempre me ajuda. A gente precisa do pessoal da UTI muito bem preparado. Então, é uma doença que um pneumo não trata sozinho, um infecto não trata sozinho, um hemato não trata sozinho e nem o intensivista trata sozinho. A gente vai precisar juntar as cabeças aí, mesmo porque a gente está aprendendo todo dia uma coisa nova, como meus colegas já falaram. Então, os estudos estão vindo, a gente está fazendo de tudo aí para apressar os resultados, mas essa minoria que fica grave é a que necessita desse suporte multidisciplinar, né?